Considere a equação x² mais x menos 3 igual a 0. A soma dos cubos das raízes dessa equação é... Bom, então nós temos uma equação do segundo grau. x² mais x menos 3 igual a 0. Eu vou calcular as raízes, né? O delta é igual a b² menos 4ac. Então, b é 1, né? b² menos o 4 que multiplica o a, que é 1, multiplica o c, que é menos 3. Então, o delta vai ser 1², 1, menos 4 vezes 1 menos 4, vezes menos 3, 12. Mudou o sinal, 12. Portanto, o delta vai ser 13. Agora eu vou achar as raízes. Menos b, então é menos 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, 13, sobre 2 vezes o a. O a é 1, 2. Então, a primeira raiz, se eu tirar aqui dividir em duas partes, né? A primeira raiz vai ser menos meio mais raiz de 13 sobre 2. Como está no mesmo denominador, eu tirei. Essa é a primeira raiz. A segunda raiz é quem? É menos meio, a mesma coisa, só que aqui é menos, né? Menos raiz de 13 sobre 2. Segunda raiz. Só difere nesse sinal. O que ele quer mesmo? A soma dos cubos das raízes. Então, a primeira raiz, menos meio mais raiz de 13 sobre 2 ao cubo. Assim, mais, que é a soma, da segunda raiz ao cubo. Menos meio mais raiz de 13 sobre 2. Desculpa, aqui é menos, né? Menos aqui, ao cubo. Ó, a soma dos cubos das raízes. Duas raízes estão aqui, elas só diferem pelo sinal. S elevado ao cubo mais S elevado ao cubo, é isso que ele quer. E agora? E agora que nós temos algo que diz assim, isso é decoreba, o A mais B ao cubo, quer dizer o quê? Dois valores ao cubo vale quanto? Qualquer que sejam eles. É o primeiro ao cubo, isso é decoreba, mais o terceiro vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Agora é a vez do outro. Mais 3 vezes o AB ao quadrado mais B ao cubo. É assim que funciona. Tá? Essa é uma regra, é uma decoreba. Agora, quem que eu tenho aqui? Olha, no primeiro, não é menos meio mais raiz de 13 sobre 2 ao cubo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá em outra cor. A minha raiz não é menos meio, ó, como se fosse o A, mais raiz de 13 sobre 2, aqui, que é o cubo, né? Seguindo essa nomenclatura, é só fazer igual. Aqui não é A ao cubo, então eu vou fazer aqui, ó, menos meio ao cubo. Depois vem 3, que é fixo, A ao quadrado. Então seria aqui quem? Menos meio ao quadrado. Mais o B.
É vezes o b, né? Não vou mexer no b. Vai ficar raiz de 13 sobre 2. Depois eu tenho quem? Mais, olha aqui, o 3 vezes quem? O meio, que seria o meu a, né? Vezes o b ao quadrado. Então, raiz de 13 dividido por 2 ao quadrado. Mais b ao cubo. Raiz de 13 dividido por 2 ao cubo. Agora vamos resolver isso. Meio ao cubo, 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1. É 3 vezes, né? Ímpar com ímpar dá par, depois dá ímpar de novo. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Mais meio ao cubo, aqui eu fico com 1 quarto vezes 3 vezes raiz de 13 sobre 2. Mais, aqui eu tenho menos 3 meios, raiz de 13 ao quadrado. Raiz de 13 ao quadrado é 13, né? Veja. Raiz de x ao quadrado é sempre x. Por quê? Porque esse corta com esse. Então, raiz de 13 ao quadrado vai cortar aqui, vai ficar simplesmente 13. E o 2 ao quadrado, 4. Mais. Aqui a gente tem raiz de 13 ao cubo. Então, a gente tem raiz de 13 vezes raiz de 13 vezes raiz de 13. Eu já aprendi que raiz de 13 vezes raiz de 13 é 13. Qualquer que seja esse x aqui. E agora, 13 vezes raiz de 13, não tem o que fazer. 13 vezes raiz de 13. 2 ao cubo é 8. Vamos dar uma penteada nesse número. Menos 1 sobre 8. Aqui vai ficar mais 3 raiz de 13 vezes 8. Está multiplicando. Mais. Aqui, menos 13 vezes 13, menos 39. Então, aqui não é mais, né? Menos 39 dividido por 8. E aqui não vou fazer nada. 13 raiz de 13 sobre 8. Se eu quiser pegar os termos aqui para fazer conta, ó, menos 1 menos 39 menos 40 sobre 8. Mais 13 raiz de 3 mais 13 raiz de 13 é a mesma coisa que se o 13 fosse x, né? Se eu tivesse assim, olha, 3x mais 5x não é 8x? Então, ó, 3 raiz de 13 mais 13 raiz de 13 dá 16 raiz de 13. Tudo sobre 8. Muito bem. Essa é a primeira raiz, né? A segunda raiz é o mesmo valor, só difere desse sinal. Então, quando difere do sinal, quando é negativo, aqui ele vai ter uma diferença, tá? Quando é negativo, ele vai fazer aqui vai ser um menos nessa segunda e aqui também vai ser um menos na última, que é negativo. Então, eu vou fazer isso aqui de novo, só que com um menos, ok? Então, vai ser o quê? Ó? Aqui não vai mexer em nada. O que eu estou fazendo? Estou fazendo a menos b ao cubo. Que esse valor, essa segunda raiz, tem um menos aqui, né? Então, vamos lá. Como é que fica
esse primeiro aqui, ó. Então, vou fazer assim, ó. Vou pegar desse aqui. Certo? Que eu já fiz aqui a conta, né? Então, aqui, olha, pegando a partir desse segundo, vai ficar aqui assim, ó. Menos... Aqui já deu certo. Aqui é a primeira. Vamos fazer a segunda. Aproveitando esse, menos 1 sobre 8. Aqui, ó, não é o segundo elemento, ó, não tem que ficar menos, porque eu estou fazendo menos agora, né? Então, menos 3 raiz de 13 sobre 8. Só para não ter que fazer tudo de novo. Aqui não muda nada. Menos 39 sobre 8. Aqui é mais, ficou menos. Menos 13 raiz de 13 sobre 8. Pronto. Fazendo essa conta, vai ficar como aqui, ó. Menos 1 menos 39 vai ficar menos 40 sobre 8. Aqui vai ficar menos 3 menos 13. Raiz de 13 vai ficar menos 16 raiz de 13 sobre 8. Então, agora nós temos a segunda parte. Agora eu vou fazer o quê? Não é uma soma? Então, eu não vou somar, ó, esse com esse aqui. Então, vamos lá. Menos 40 dividido por 8, né? Menos 40 dividido por 8 vai ficar menos 80 dividido por 8. Estou somando esse com esse. Porque esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo com o menos aqui. Mais 16 raiz de 13 sobre 8 menos raiz de 13 dá 0. Então aqui vai ficar 0. Então a resposta aqui vai ficar menos 80 sobre 8. Menos 80 sobre 8 dá 10. Pode marcar aí B de bravo.